Olá, pessoas queridas! Seguindo a série de vídeos sobre o nosso psiquismo, falando dos estados do ego, hoje eu vou falar um pouco mais sobre o estado do ego eu criança, que corresponde à criança que nós fomos durante a nossa infância mesmo, com suas bênçãos e também com as suas dificuldades, seus traumas. Como eu expliquei no vídeo anterior, falando que a gente tem os estados do ego, tem o eu adulto, que é o nosso estado mais assertivo, que consegue escolher a melhor forma de lidar com as experiências, é o nosso aspecto mais consciente. A gente também tem o estado do ego eu crítico, que corresponde tudo que absorvemos das figuras de autoridades da nossa vida durante a infância, e o eu criança, que é a criança que fomos. Se os aspectos do ego, tanto eu crítico como eu criança, estão adoecidos, eles vão se posicionar diante das vivências da vida, porque eles começam a ter reações, ficam reagindo diante das situações, e aí impedindo até do eu adulto tomar a frente da vivência. Então, falando aí do nosso estado do ego do eu criança, eu vou trazer esculturas aqui para representar esse aspecto do ego tão importante, seja cuidado. Cuidado no sentido dos traumas, as dores, as feridas, as questões não resolvidas na infância, para assim ficarmos com esse estado do ego mais saudável, trazendo para nossas vivências a nossa criança saudável, feliz, aquela que é curiosa, espontânea, que tem criatividade. E aí sim conseguimos ficar mais saudáveis, até mesmo para a nossa gestão emocional. Então eu vou trazer a primeira escultura aqui, uma que representa a criança saudável. Vejam só, por mais para trás aqui, vocês conseguirem ver. Aí. E aí tem também a criança triste. Então, se foram traumas de tristeza, isso aqui vai estar forte no psiquismo, né? No estado do ego eu criança. A medrosa, então o medo, tiveram vivências importantes, significativas na infância de medo, a gente vai ter um estado do ego com essa dor aqui carregada, essa ferida aberta. E tem também a birra, né? A criança birrenta, que sofreu grandes dificuldades nas questões e teve esse padrão muito recorrente durante a infância de birra, isso também está internalizado aí no estado do ego eu criança, e também é uma forma de reagir diante das vivências. Então eu vou trazer um exemplo de vivência, né? Vamos imaginar que a gente tem alguma questão para ser resolvida, alguma questão difícil de ser resolvida. E aí essa questão eu vou representar através de um fantasminha aqui, colocando o fantasminha como uma situação, uma questão da vida aí para ser resolvida. Se colocarmos, né, qualquer figura das crianças para resolver a situação com esse fantasma, não vai dar certo, né? Olha como que fica uma criança com medo diante de um fantasma, né? Ou a criança triste diante do fantasma, ou até mesmo a birrenta, né? Não vai conseguir resolver aqui essa situação. Então, quando vem a vida e traz uma situação assim, a gente precisa do eu adulto, representado aqui nessa escultura do eu adulto, para resolver essa questão. Aí sim fica possível, vendo? E as crianças estão guardadas, ficam atrás do eu adulto, sendo cuidadas aí. Agora vamos imaginar aqui sendo uma pessoa. Eu vou trazer uma pessoa, uma figura brava, né? Por exemplo, figura brava. Não dá pra gente deixar o nosso eu adulto escondido e expor a nossa criança para resolver essa situação, né? Porque aí o que vai acontecer aqui? Esse personagem representado, ele tá no eu crítico, muito severo, muito rígido.
muito opressor, veja a expressão. E aí o que vai acontecer com essa criança triste, ou até mesmo medrosa, com birra, não consegue resolver a situação com esse ego aqui dessa forma. E esse ego normalmente vai oprimir mais ainda esse estado do ego da pessoa e vai ficar uma situação, uma relação. Normalmente relações de abuso funcionam assim, quando um ego é muito do estado crítico e o outro do estado criança adoecido. Ou vamos imaginar que seja um adulto saudável, aqui um eu adulto saudável. Vamos pegar aqui um eu adulto saudável. Vamos imaginar uma relação de casal, onde um do casal pede para uma conversa, para resolver alguma situação que não tá legal, pedir alguma melhora para o relacionamento. E aí a mulher adulta ela não se posiciona, ela coloca a criança dela birrenta para resolver a situação aqui. Né? Então o que vai dar? O que vai acontecer aí nessa vivência? Uma criança birrenta conversando com o parceiro aqui, que é adulto. Né? O que vai acontecer aí nessa relação? Não vai dar certo, né? Que é quando a mulher ela faz birra diante do relacionamento, ou o homem no caso também, aí a gente muda os personagens aqui, mas falando do estado do ego, quando ele tá na criança birrenta, ele vai ficar aqui, ele não vai resolver. Então é quando para de falar, fica de cara virada, ou faz chantagens, né? Então esse é o estado adoecido do eu criança. Ou quando a pessoa coloca o estado mais medroso, né? Sente medo e aí a outra pessoa tá no eu adulto aqui querendo conversar e aí eu coloco diante da situação a minha criança adoecida para resolver. Então não vai dar certo, né? Então a gente sempre tem que proteger o nosso estado do ego adoecido, ferido, e sempre posicionar o eu adulto para resolver as situações, seja o outro posicionado no eu adulto também, ou no eu crítico, no eu criança, a gente sempre tem que tentar manter o nosso eu adulto. E para isso fica mais possível, falando do estado do ego adoecido, o nosso eu criança, é fazer o acolhimento. Da mesma forma que a gente fez o acolhimento do eu crítico, é fazer o acolhimento do eu criança. Então, o que essa criança aqui precisa ouvir de mim mesma? Quais foram as dores, os traumas, né? E aí eu vou fazer o acolhimento dessa criança e conversando com ela. Isso pode ser feito através de meditação, você pode sentar para fazer uma conversa íntima com o seu estado do eu criança e proteger, tomando a frente, guardando, né, sempre. E se voltar para o estado do eu criança sempre que for necessário, tá? Então fica aí um movimento super possível ser feito. Quanto mais você se conhecer e conhecer os seus estados do ego, as feridas da sua criança, as questões não resolvidas e tomar a frente, se posicionar no hoje, aqui e agora, cuidando do que foi do passado, isso vai ajudar muito no seu equilíbrio emocional e também na sua saúde integral, seja física, espiritual, porque tudo está conectado. Eu deixo aqui um beijo no seu coração.